Durante muito tempo, as provas de redação em língua portuguesa limitavam-se a exigir a produção de textos narrativos, descritivos ou dissertativos. A partir do momento em que o estudo dos gêneros discursivos foi introduzido nas escolas, criou-se a expectativa de que os alunos, a partir da produção de seus textos, demonstrassem a capacidade de intervir socialmente com a elaboração de textos dissertativos em suas várias modalidades. Tornou-se mais frequente nas provas de redação a opção pelos textos dissertativos, argumentativos, já que os temas ou assuntos apresentados são, em sua maioria, polêmicas. As bancas passaram a exigir a apresentação de propostas de intervenção concreta em relação aos problemas sociais apresentados para discussão. Tornou-se fundamental para quem pretende enfrentar provas do Enem ou de concursos o domínio dessas modalidades de texto. É extremamente necessário, portanto, que você conheça as diferentes possibilidades de introdução, as diferentes possibilidades de desenvolvimento e as diferentes modalidades de conclusão, para que, conhecendo essas diversas possibilidades, você possa escolher aquelas que mais se tornam adequadas ao assunto e ao tipo de texto que você pretende elaborar. Quando o assunto é de aceitação geral, ou seja, quando não há discussão, quando não há polêmica, quando todas as pessoas concordam com uma ideia, uma boa estratégia de organizar o seu texto é você apresentar uma afirmação seguida de, no mínimo, 2 justificativas. 3, eu diria que é o número ideal. Uma afirmação, uma vírgula, uma conjunção explicativa e 3 afirmações que compõem uma primeira justificação. Nos parágrafos seguintes, em cada um dos parágrafos, você vai desenvolver cada uma das justificativas que foram feitas lá no primeiro parágrafo. No último parágrafo, você aproveita para reafirmar o que foi reafirmado no primeiro parágrafo. Na verdade, o mínimo de justificativas é 2, porque nunca se faz um texto justificando com apenas ou apresentando apenas uma única justificativa. O número 3, a escolha por 3 justificativas é que facilita para quem não tem uma grande habilidade na arte de escrever, desenvolver o texto, já que no mínimo você terá 5 justificativas. Então, lembrando, primeiro parágrafo, uma afirmação seguida de 3 justificativas, ou seja, de 3 explicações. Cada uma dessas justificativas será desenvolvida a partir do segundo parágrafo. 3 justificativas, então, segundo parágrafo, a primeira justificativa, terceiro parágrafo, a segunda justificativa, quarto parágrafo, a terceira justificativa e o quinto parágrafo, para você reafirmar o que foi afirmado no primeiro parágrafo. Essa é uma boa estratégia quando você é iniciante, quando você não tem um grande domínio em produzir textos dissertativos. Uma boa estratégia, quando o assunto é polêmico, você sabe, você tem entendimento que é aquele a respeito do qual existem opiniões diferentes. Então, lá no primeiro parágrafo, primeiro passo, você deixa bem claro, você afirma que existem opiniões diferentes a respeito do assunto a ser tratado. Por estratégia, no segundo parágrafo, você cita as opiniões, lembra, a opinião não é sua, você não concorda com essa opinião, mas você cita a opinião dos defensores de um determinado ponto de vista, legal? Lembrando que essa ideia com a qual você vai discordar, você não faz referência a isso, mas você cita as opiniões de um determinado grupo de pessoas. No terceiro parágrafo, lembra que você vai fazer uma contraposição. Então, o terceiro parágrafo você inicia com uma adversativa, né? E você lá coloca a opinião das pessoas que se contrapõem ao ponto de vista que foi explicado no segundo parágrafo. Então, você diz que há opiniões diferentes, algumas pessoas não concordam com aquela ideia, né? Então, você coloca, faz a modalização de segundo, você coloca a opinião das pessoas que não concordam com a opinião lá do segundo parágrafo. E no quarto parágrafo, então, você toma uma posição que, por estratégia, né,
você vai concordar, vai se posicionar favoravelmente à opinião do grupo de pessoas, aquela opinião que você colocou no terceiro parágrafo. Uma boa estratégia, mas requer conhecimento histórico, é aquilo que nós chamamos de abordagem histórica. No primeiro parágrafo, você afirma que um determinado evento ele vem acontecendo, ele tem evoluído ao longo do tempo. Na sequência, segundo, terceiro e quarto parágrafos, como estratégia, você mostra períodos em 3 períodos históricos, o que veio acontecendo em cada um destes períodos, né? Por último, para concluir, você apresenta a continuar o que vem acontecendo, você mostra uma projeção para o futuro e você sugere uma tomada de posição em relação ao assunto. Então, essa é uma excelente estratégia, mas ela requer conhecimento histórico de quem vai produzir o texto. Por isso, muito importante a atenção redobrada na redação. Observa que as provas da ESA, geralmente, elas são apresentadas a partir de um título, de uma frase em um período. Exemplo, Exército, Braço Forte, Mão Amiga. Eu vou te sugerir que você faça essa relações similares, com temas similares na forma de apresentação em 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, em que você apresenta o tema que foi proposto, mas já vou te chamar a atenção para um detalhe. Exército, Braço Forte, Mão Amiga. Segundo parágrafo, você mostra como que o Exército tem esse. Você vai fazer a prova para o concurso da Marinha. Quero chamar a sua atenção, em especial quando a gente fala de redação para concursos militares, para um detalhe. Muita atenção à abertura e ao fechamento do seu texto. Todas as partes são essenciais, mas para você garantir uma boa nota, é necessário que você tenha muita atenção. Hoje nós queremos destacar a abertura do seu texto. Lembra que a sua prova, a sua redação, ela será solicitada a partir de uma frase, a partir de um período, a partir de um tema específico, delimitado e apresentado sob a forma de um período ou sob a forma de um título. Não serão apresentados como em prova de... É muito importante você ter da ideia de que para fazer um bom texto dissertativo é necessário que você tenha um conhecimento forte dos assuntos da atualidade. Legal? No mínimo, aquilo que rolou no mundo no período entre os últimos 3 a 6 meses. É necessário que você tenha o domínio, é necessário que você tenha ciência dos fatos. Para isso é muito importante que você assista um programa de televisão, que você leia revistas, jornais. A internet é o lugar onde mais você vai encontrar assuntos da atualidade, claro, tendo muito cuidado para você ter essas informações a partir de fontes seguras. Diariamente, em algum momento, você vai ter a necessidade de produzir ou de interpretar textos, sejam eles verbais ou não. Então, muito importante você já ter algumas ideias que são fundamentais. Primeiro, não há texto neutro. Por que não há texto neutro? Porque a realidade ela é captada por cada um de nós com uma visão bastante limitada, um ângulo de visão bastante limitado. Então, a realidade nós percebemos pelos olhos, pelos ouvidos, né? Pelos nossos 5 órgãos do sentido. Legal? Então, é assim que nós percebemos a realidade. É com esses 5 órgãos do sentido que nos foram disponibilizados. Então, a nossa visão da realidade ela é parcial. Consequentemente, quando nós produzimos textos, nós filtramos também essa realidade que nós percebemos e colocamos essa nossa visão da realidade, nós apresentamos para as outras pessoas, ou as outras pessoas nos apresentam uma visão que, com certeza, é parcial. E aqui não vai nenhuma crítica, mas somente uma observação de humor melhor, que seja a intenção
o texto sempre apresentará uma visão parcial. Agora, nós devemos ter cuidado ao produzir e ao interpretar textos, porque muitas vezes nós, ao produzir textos, nós estamos também produzindo, não é, falácias, e nós muitas vezes também estamos sofismando. Então, muito importante ao interpretar textos, você ter atenção redobrada, porque o texto que você está lendo, o texto que você está ouvindo, independente da fonte, ele pode apresentar falácias e ele pode apresentar sofismas. Então, muita atenção, principalmente quando você trabalha com textos expositivos ou com textos argumentativos, principalmente os argumentativos. Legal? Então, muita atenção aos sofismas, muita atenção às falácias. Lembrando que nos textos, e hoje em dia, principalmente nos textos jornalísticos, né, há a presença daquilo que nós chamamos de viés. Então, ao interpretar textos na sua prova, na sua vida, presta atenção aos sofismas, presta atenção às falácias, presta atenção ao viés, presta atenção aos pressupostos e muita atenção também aos subentendidos. São palavras que você que vai fazer prova e mesmo na sua vida diária você necessita conhecer para que você possa interpretar os textos com mais eficiência.